Flamengo vence o Internacional por 1-0 no primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Felipe Luiz explica por que o Flamengo caiu de produção no segundo tempo contra o Internacional. Palavras dele: o time se partiu ao meio. Próximos jogos do Flamengo: Internacional, depois Internacional e temos também o Vitória. Meus amigos, Flamengo define quando vai ao mercado para fazer novos investimentos e para fechar no vídeo de hoje sem folga. Sim, o Flamengo vai se representar hoje ainda com ajustes a serem feitos. Mas antes de seguir com tantas informações, tantas notícias do Flamengo, do mais querido, eu gostaria de pedir a você, irmão, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal DNA Rubro-Negro e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade no Mengão. Lembrando que, cara, você não paga nada para receber essas notícias, para curtir. Então, meus amigos, por favor, já vai dando aquela moral, porque vamos lembrar aqui, ó, você fortalece demais o nosso canal com essa atitude e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Mas sem mais delongas, vamos aqui para as notícias, começando pelo Flamengo. Jogão de ontem aí contra o Internacional. O Flamengo venceu o Internacional por 1-0 com o gol de Bruno Henrique. Vamos ver a reportagem, depois a gente parte para os comentários. Vamos lá. Nesta quarta-feira, ontem, dia 13, o Flamengo venceu o Internacional por 1-0 pelo jogo de ida, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Bruno Henrique, como de costume, rei dos clássicos, apareceu em mais um jogo grande e fez para o Mengão. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, lá no Beira-Rio. Na etapa inicial, falando do jogo, o Mengão fez aquele jogo característico, com muita posse de bola e imposição ofensiva. Primeiro tempo perfeito, O ataque formado por Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Samuel Lino, quarteto aí fantástico, mostrou bastante movimentação. Com o gol de BH, o Mengão manteve o ritmo e não foi ameaçado, indo para o intervalo com um gostinho de que podia ter uma vantagem maior. Daqui a pouco a gente vai para os comentários. Nos 45 minutos finais, segundo tempo, o Flamengo voltou a mostrar um problema, que é a oscilação de rendimento entre a primeira e a segunda etapa, infelizmente. O Internacional cresceu na partida e começou a oferecer perigo. Na parte final, o mais querido voltou a controlar e teve boas chances de ampliar, mas Rocher parou lá num chutaço do Luiz Araújo. Destaque também para a estreia de Jorge Carrascal. O colombiano entrou no lugar de Gonzalo Plata e jogou seus primeiros minutos com o manto sagrado. Ainda em adaptação, o meia deu poucos toques na bola, mas mostrou muita vontade em campo, Como todo jogador colombiano. Eles são assim, Cara, vamos lá, vamos falar do Flamengo no jogo de ontem. Primeiro tempo avassalador. O Flamengo sempre consegue ter um rendimento, um desempenho fortíssimo no primeiro tempo. Entretanto, esse rendimento fortíssimo não resulta em gols. E aí a gente volta a falar de quê? Da baixa eficiência do time em finalizar. Infelizmente. O Flamengo, com a posse de bola que tem e com a quantidade de passes que dá, a gente sempre espera, e às vezes muitos chutes ao gol. Chutes, mas que não, na verdade, muitos chutes, mas não ao gol, Não nas traves ali, dentro da trave. Não tem isso. E aí chuta pouco, então com eficiência. E é claro que se você chuta pouco no gol, com eficiência, é difícil você ter muitos gols. E o Flamengo, como joga mal no segundo tempo, cai demais o rendimento, seria importante, então, no primeiro, sempre abrir uma vantagem de pelo menos 2 gols. 2, 3 gols. Se está jogando melhor, tenta fazer 2, 3 gols, mas não consegue. E aí no segundo tempo, é uma caída vertiginosa, sabe? Como a gente fala na matemática, na física, é uma queda exponencial. É muito diferente o jogo do primeiro para o segundo tempo. E aí, assim, o que eu espero é que no Beira-Rio a gente torce para o Flamengo fazer um primeiro tempo muito bom, ampliando a vantagem, pelo menos 1 gol ou 2 gols, e tentar no segundo tempo jogar a bola. Mas isso não tem ocorrido, Mas a gente tem que, de fato, torcedor, ficar feliz por termos uma vantagem e levá-la para o Beira-Rio.
Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente perdeu o jogo no primeiro. A gente perdeu, a gente foi eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil por causa do primeiro jogo que ocorreu aqui, no Maracanã. Lembra? O Flamengo perdeu de 1-0, foi pra lá pro... não Mineirão, né? Me esqueci agora. Arena, MRV, o galinheiro deles, e a gente conseguiu vencer por 1-0. Então a gente não perdeu, não foi eliminado lá. Fomos eliminados aqui. Lembrando que o segundo tempo também foi muito ruim lá na Arena MRV. Então, torcer aí pro Flamengo fazer um bom jogo, né? Lá no Beira-Rio. E tentando manter, cara, um padrão. O Felipe Luiz vai precisar, de fato, resolver esse problema com o time, né? Tem que ter um padrão no segundo tempo também. Não tem como. Vamos agora falar sobre a explicação. Vamos ver aqui a reportagem, a explicação do Felipe Luiz por essa queda de produção no segundo tempo. Vem comigo, vamos lá. Após a vitória por 1-0 sobre o Internacional no Maracanã, em um jogo, né, de duas faces, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, foi direto ao diagnosticar o motivo da queda de rendimento da equipe, né, na segunda etapa. Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro atribuiu a perda de controle da partida principalmente a erros técnicos individuais de seus jogadores. O Flamengo apresentou um primeiro tempo dominante, com pressão alta, volume de jogo e diversas oportunidades criadas, sufocando o adversário, né? O gol de Bruno Henrique, que selou a vantagem mínima, pareceu pouco diante do domínio exercido, né? No entanto, o cenário mudou drasticamente após o intervalo. Questionado sobre a característica recorrente da equipe de cair de produção no segundo tempo, especialmente com placar a favor, Felipe Luiz validou a observação, mas aprofundou a análise do confronto específico. Vamos aqui ver as palavras do Felipe Luiz, vamos escutar. Ó, fizemos um grande primeiro tempo. O jogo funcionou perfeitamente. Infelizmente, só fizemos um gol. Aquilo que eu venho dizendo, né? E não voltou diferente. Voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente. Pontuou reconhecendo a mudança de postura do adversário. Então ele quis dizer o seguinte, ó. A gente não mudou. A gente voltou do mesmo jeito. Entretanto, foi o Inter que mudou e veio melhor. Palavras dele, né? Vamos ver aqui, ó. Felipe cita falhas individuais como grande motivador para a oscilação. Palavras de Felipe Luiz. Hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos individuais, onde nos tiraram o domínio e o controle. Tiveram que fazer nosso time correr, explicou ele. Segundo Felipe Luiz, essas falhas comprometeram a estrutura tática da equipe, que se tornou espaçada e teve dificuldades na transição. Palavras dele ainda, ó. O time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola, éramos extremamente verticais. Não tivemos essa paciência, detalhou, lamentando a falta de calma para reorganizar o time em posse de bola. Tem mais duas falas do Felipe aqui importantes, ó. No final das contas, acabou que o time se partiu. De alguma forma, não conseguimos nos reencontrar e nos organizar. E ainda para fechar, ó, levamos uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido. Isso é verdade, Felipe. Está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer, concluiu ele. Assim, eu achei que na fala do Felipe Luiz, ele a princípio quis dizer, olha, o time era o mesmo, a gente não mudou nada taticamente, então o Inter voltou melhor. Mas eu na minha concepção, parece ser algo físico, sabe? A preparação física. Eu acho que o Flamengo ele é muito intenso nesse estilo de jogo do Felipe Luiz e os jogadores não têm conseguido manter o ritmo. Eu não acho que é porque tá ganhando de 1-0, não. Eu acho que assim, todo jogo o Flamengo cai de rendimento por causa da questão física. É a minha concepção. Deixe nos comentários aí o que você acha disso, né? O Felipe tem caído realmente de rendimento, o time do Felipe cai de rendimento no segundo tempo, mas você acha que é por quê? Porque tem vantagem, tá com a vantagem e aí recua, ou porque é uma questão de físico, né, de corpo. Os jogadores cansam e não voltam com a mesma intensidade. Deixe sua opinião nos comentários. Vamos agora falar rapidamente sobre os próximos jogos que o Flamengo vai enfrentar aí, né? 2 jogos contra o Internacional ainda, um pelo Brasileiro, depois a volta pela Libertadores, e tem um jogo ainda contra o Vitória. Vamos lá.
Ó, próximo jogo do Flamengo. O Flamengo começou a trilogia de jogos contra o Internacional, né? Vencendo nas oitavas da Libertadores. Agora, os times terão mais 2 duelos pelo Brasileirão e pela Libertadores, antes do Flamengo ainda enfrentar o Vitória no torneio dos pontos corridos, que é o Brasileirão. Vamos lá, ó. Flamengo e Internacional pelo Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em meio à sequência dos confrontos entre os clubes na Libertadores. Com chance de ambos os times pouparem jogadores, o duelo está agendado para o dia 17. Dia 17, às 18h30. Daqui a pouquinho, né? Daqui a 3 dias. Hoje é dia 14. Daqui a 3 dias a gente tem mais um jogo aí. Lembrando que no primeiro turno, o Internacional e Flamengo empataram por 1-1 no Maracanã. A partida vai ter transmissão exclusiva pela Sport TV e pelo Premier, né? Então você pode escolher aí por onde assistir. Depois, temos novamente Flamengo e Internacional na quarta-feira que vem. O jogo marcado para o dia 20. Então o Flamengo agora é dia 17, daqui a 3 dias. Depois, mais 3 dias, joga novamente com o Internacional às 9h30 da noite. Jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores. Eu acredito que, assim, provavelmente o Flamengo não deve poupar. Eu acho que o Flamengo não vai poupar o time para daqui a 3 dias. E qual a minha visão? Por que não vai poupar? Porque o brasileiro é a prioridade. Então não tem razão para poupar no jogo do Brasileiro contra o Internacional. Então não pode poupar, e eu acho que também o jogo de volta também não pode poupar. Porque Libertadores é Libertadores. Dê a sua opinião. O que você acha? O Flamengo vai poupar ou não contra o Inter agora? Acho que é domingo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É dia 17. Dia 17. Hoje é quinta. 14, 15, sexta, 16, sábado, 17 é domingo. Domingão. Eu acho que não vai poupar, não. Mas vamos lá. Depois desse jogo, dos 2 confrontos contra o Internacional, né, um no domingo e outro na próxima quarta-feira, o Flamengo vai encontrar o Vitória, que está tentando fugir aí da zona de rebaixamento, tá? Lembrando que no primeiro turno o Flamengo ganhou por 2-1, tá? Com gol de Arrascaeta e o outro de Bruno Henrique. O confronto Flamengo-Vitória vai ocorrer no dia 25. Então, depois do dia 20, o Flamengo vai descansar um pouco mais, só vai jogar novamente no dia 25, às 9 horas da noite, transmissão ao vivo, Sport TV ou Premier, no Maracanã. É isso. Vamos agora mudar um pouco de assunto, falar sobre José Boto. Botinho. José Boto define quando vai novamente ao mercado para fazer novos investimentos. Seguindo aqui com a reportagem. O Flamengo dificilmente deve fazer novas grandes contratações nesta janela de transferência. A diretoria decidiu que só fará altos investimentos em novas contratações caso haja saídas inesperadas ou algum desfalque grave por lesão. O atacante argentino Tati Castellanos, da Lazio, não está mais na lista, no radar de reforços do Flamengo. Apesar do interesse do jogador em se transferir para o Mengão, o time italiano não pretende liberá-lo. A informação é do jornalista Pablo Rafael. Os movimentos, então, do Flamengo na atual janela. Até o momento, só para recapitular, o Flamengo conseguiu trazer 4 jogadores, mais um, que foi o Jorginho. O Jorginho veio aí durante a Copa do Mundo de Clubes, um pouquinho antes, e jogou o Mundial, E depois a gente teve Saúl, Atlético de Madrid, Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino. Então, isso aí, o Flamengo investiu pesado, 22 milhões por um, 12 milhões pelo outro, 9 milhões, muito dinheiro. Lembrando que Saúl veio de graça para o Flamengo, mas esse valor é todo colocado no salário. A gente sabe disso, Os caras passam a receber algo em torno de 3 milhões de reais, 2 milhões e meio, 2 milhões, é muito dinheiro. Bom, agora, para fechar as notícias de hoje, Flamengo se reapresenta com ajustes a serem feitos. Não tem folga. O Flamengo joga daqui a 3 dias, não pode ter folga mesmo. Vamos lá. Nesta quarta-feira, o Flamengo venceu o primeiro duelo contra o Internacional nas oitavas de final. Agora o Mengão se prepara para uma sequência de 2 jogos contra a equipe gaúcha
em Porto Alegre. Sem folga, o elenco do Flamengo se representa hoje, quinta-feira, às 3h30 da tarde, no CT do Ninho do Urubu. Felipe Luiz e sua comissão técnica darão início à preparação para o confronto contra o Colorado pelo Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, tá? Na sexta-feira e no sábado, o treino da equipe está marcado às 9h30. A delegação rubro-negra viaja para Porto Alegre no dia anterior ao jogo, que será disputado no domingo, dia 17. Então, dia 16, o Flamengo provavelmente à noite deve estar viajando aí, tardezinha, noite, viajando para Porto Alegre. É isso, ó. Felipe Luiz acredita que sequência contra o Internacional pode ser útil para ajustes da equipe. Palavras do Felipe Luiz na coletiva. Ó. O jogo de hoje nos dará pistas do que aconteceu tanto na nossa equipe quanto espaços que eles deixaram. Esses tipos de detalhes são os que costumamos analisar para poder montar nossas novas estratégias para poder vencer. É um adversário muito qualificado com variações táticas. Contra o São Paulo jogou com 3 zagueiros. É uma possibilidade que eles também têm. Temos que tentar nos adaptar para qualquer mudança que eles possam fazer e nós fazermos mudanças para melhorar o nosso plano de jogo do que foi hoje. É isso. Felipe Luiz aí, né, se mostrando então motivado por essa sequência de jogos contra o Internacional. Ele acredita que isso provavelmente vai fazer bem ao Flamengo para melhorar, né, para que ele possa detectar os erros e ser mais assertivo, provavelmente já no próximo jogo, que é pelo Campeonato Brasileiro e logo após pela Libertadores. Nação, é isso. Infelizmente eu preciso ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você não me conhece, eu sou o Patrick Peçanha, administrador aqui do DNA Rubro-Negro, ADM. Eu gostaria de te convidar, se você não está lá no Instagram, nos seguindo, siga o nosso perfil no Instagram. Lá já chegamos, eu acho que a 35 mil, estava para bater 35 mil seguidores. Estamos também no TikTok, como DNA Rubro-Negro. A gente também está no Kawaii e aqui nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. Então, vamos lá. Aquele pedido na moral. Se você ainda não deixou aquele like maroto, já clica, deixa aquele likezinho. Se você não é inscrito no canal, DNA Rubro-Negro, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Lembrando que você fortalece demais o nosso canal fazendo isso e você não paga nada, nem um centavo sai do seu bolso. Lembrando que, ó, tanto eu quanto você possuímos DNA Rubro-Negro e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras para sempre, Flamengo!